Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 24 de agosto de 2024, dia da independência da Ucrânia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like e tenho certeza que os assuntos que vocês vêm aqui, vocês não devem ter visto em outros canais e não verão. Muito difícil e talvez nem na mídia tradicional. Vamos comentar aqui sobre o ataque que a Ucrânia está fazendo em Murmansk e que também a Ucrânia rompeu a linha defensiva que a Rússia estabeleceu em Kharkiv, pelo menos numa frente de 5 quilômetros, e bons resultados, e empurraram os russos, fugiram para a própria Rússia, passaram a fronteira de volta. Bom, quero primeiro o título que eu coloquei aqui, que na realidade esse título não é meu, quer dizer, o título é meu, mas a mensagem não é minha, uma mensagem para Putin, que a situação vai piorar. A situação está ruim, mas vai piorar. Não adianta ele ficar nervoso, e acho que vai ficar mais nervoso, mais desesperado, a situação está piorando e vai piorar. Por quê? A Ucrânia continua os avanços em Kursk. Claro que não é com a mesma velocidade que nos primeiros dias. Hoje, se eu não me engano, acho que já são 19 dias, hoje a Ucrânia invadiu do dia 6, e hoje, dia 24, já são 19 dias dessa invasão. Agora, mais devagar. Segundo os comandantes ucranianos, a Ucrânia não quer ter baixas grandes ali, então ela não está forçando ataques. Ela vai avançando, continua fazendo ataques, mas ficou mais lento. Ela não quer ter perdas humanas e perdas materiais. Não que não vai ter, mas ela quer minimizar essas perdas, então o avanço está mais lento. O ritmo, então, obviamente, vai ser menor. E uma notícia muito interessante, que os Estados Unidos da América liberaram o uso de suas armas de longo alcance para usarem na província de Kursk, ou da província de Kursk. Ou seja, se houver ataques de outros lados da Rússia, para onde estão os ucranianos em Kursk, de outras províncias, eles podem usar esse armamento. Tanto atacamos os mísseis, quanto os HIMARS, que eram os que estavam em questão, em litígio sobre essa questão. E, em consequência, a Inglaterra também liberou os Storm Shadows. Deve liberar porque ela não tinha liberado, porque os Estados Unidos pediram para não liberar. Então, agora está tudo liberado, então a situação para a Rússia mesmo vai piorar. Como dizem no popular brasileiro, agora é que o bicho vai pegar, né? E quero, antes de continuar, eu acho que é uma informação importante, até para não me esquecer, no final, ali em Volgograd, onde a Ucrânia atacou aquela base aérea, acho que uns 2, 3 dias, eu não sei, em Volgograd, na Rússia, 275 quilômetros da fronteira, foram confirmados hoje que 6 Su-34 foram destruídos, caças, bombardeios e muitos danificados. Então essa confirmação eu não tinha passado número nenhum do ataque a essa base aérea. E também ainda continua ardendo em chamas, né? Em Rostov, ali onde estavam armazenados aquele combustível. E por que está ardendo e continuam as explosões secundárias? Uma coisa que eu não sabia, não tinha essa informação, e agora eu tenho essa informação, porque além daqueles mais de 70 grandes tonéis naquele complexo grande de combustível, tinha também gás. Muitos daqueles tonéis armazenavam gás. E como o fogo expandiu-se, ele entrou em cadeia para quase todos os tonéis, e o gás estoura, o gás explode. Então, seguido, estão tendo explosões e os bombeiros continuam olhando nesses 7 dias sem poder trabalhar, né? Então, é uma situação muito difícil. Mas o que eu quero abordar, na realidade, vamos entrar já no primeiro assunto, o novo, né? A região de Murmansk, ela fica a 2.000 quilômetros da Ucrânia. A Ucrânia já bombardeou no lado asiático a 2.000 quilômetros, até um pouco mais, né? Até 3.300 quilômetros, já mandou drones para lá, não foram interceptados em todo esse caminho. Mas a questão é a seguinte: Murmansk é uma cidade da região muito fria, é uma cidade que a maior parte do tempo ela é escura, tem pouca luz do dia por causa do excesso de frio, e fica próxima à Finlândia. E ali tem uma série de bases, instalações militares da Rússia,
E a Ucrânia mandou seus drones lá de quietinho, como sempre, para as outras regiões, para bombardear instalações militares que a inteligência ucraniana detectou. A inteligência ucraniana é porreta, né? Funciona bem onde ela detecta. E eles aí bombardearam mais de uma instalação, né? Eles visavam instalações, ou seja, depósitos de armamento e munição, depósitos de combustível, e fica lá no Mar Ártico, de frente para a Finlândia, quer dizer, é outro lado da Europa, para a Finlândia e muito distante da Ucrânia. E esses drones chegaram também, foram de quietinho, são drones grandes daí, né? Isso do tamanho de um pequeno avião, esses bimotor que tem, e passaram e atingiram diversos alvos. Já a Ucrânia disse que atingiram diversos alvos, mas não confirmou os estragos ainda, talvez por causa da distância, que às vezes demora um pouco. Mas alguém ficou muito brabo, continua nervoso, mais nervoso por causa disso. A Rússia está desesperada com isso, né? Porque, na realidade, esse teatro de operações agora é toda a Ucrânia e toda a Rússia, porque a Rússia bombardeia toda a Ucrânia. E a Ucrânia está bombardeando toda a Rússia, só que a Rússia bombardeia casas e apartamentos, a maioria. Alvos militares bombardeia também, né? Mas ela bombardeia mais toda noite apartamentos de civis, de famílias, de casas, de famílias, né? E a Ucrânia, pelo contrário, está bombardeando alvos militares, é muito distante. Então, na verdade, é uma surpresa, essa guerra está muito ampliada dentro desses dois países, mas com grande alcance, um alcance muito grande. E essas diversas direções que ela está atacando ampliou muito, ele mudou o patamar da guerra, que já mudou agora com a invasão de Kursk. E a Rússia está com uma série de problemas, principalmente o problema econômico, além desse problema militar. O que ela está tentando fazer em Donetsk não vai conseguir, porque mesmo que ela consiga entrar em Pokrovsk, o que eu não acredito, né? Tem algumas analistas da imprensa dizendo que vai entrar, já entrou, eu não acredito, porque, no geral, a situação da Rússia é muito precária. E é muito precária até porque o ditador russo precisa mobilizar a gente e não está fazendo isso, que está com medo primeiro da reação do povo. Mas talvez ache que esse não é o problema. Levaram para ele dizendo, olha, temos dinheiro até o fim do ano, não vamos ter dinheiro para nova mobilização. Então ele está pensando justamente em mobilizar no começo do ano. Não sei de onde é que vai vir o dinheiro, mas não tem, e não tem tropa. E a Rússia mostrou que tem uma grande fragilidade. Quando você consegue ir até uma região como Murmansk, bombardear Murmansk, sem nenhuma defesa, ela carece de radares que detectem, né? Ela carece de uma série de... esses drones que foram para o Murmansk também não foram incomodados e chegaram lá, atingiram o alvo e não foram incomodados. Então é uma situação muito difícil. E a Ucrânia que está cada vez mais e mais destruindo os ativos da Rússia, dentro da Rússia e em profundidade da Rússia. E quero também destacar, voltar um pouco atrás, naquele meu primeiro assunto que eu falei rapidamente de Kursk, os F-16 foram usados em Kursk, quando destruíram aquelas pontes, F-16, são 3 pontes, né? Os F-16 e também Su, os aviões Su da Ucrânia, foram usados para destruir as pontes. Então, foram usados esses aviões. Então, a Rússia, nessa região, que é de frente para a linha de frente ali, em Kursk, de Kharkiv, já do lado de Kharkiv, carece, não tem radar, defesa antiaérea, não tem detecção, não tem radares antiaéreos. Então, esse tem sido um fator até determinante para as vitórias da Ucrânia, que ela consegue ir tão longe, em profundidade como em Murmansk, como na Ásia, como foi em Volgograd, e agora também mais próximo ali em Kursk, que destruiu essas defesas, essas pontes russas, né? E também em Kharkiv, quero ir agora para Kharkiv, onde a Ucrânia rompeu a defesa, porque em 9 de maio a Rússia invadiu. Aí foi empurrada para trás, mas quase na linha de fronteira, uns 3, 4 quilômetros, ela ficou, aí montou linhas de defesa e estava tentando resistir e organizar ataques a partir dali. Só que a terceira brigada independente, não sei por que chama independente, mas na realidade é uma brigada de infantaria, e ela comandada pelo Andrei Biletsky,
eles conseguiram romper essa defesa da Rússia numa frente de 5 quilômetros, e eles avançaram mais quase 3 quilômetros, não avançaram mais porque senão entrava na Rússia, eles não tinham autorização para ir para a Rússia, e os russos fugiram para a Rússia, ou seja, fugiram de volta para a sua terra. Isso 5 dias atrás. Aí ontem, que foi o 5º dia, né? Isso eles fizeram em 4 dias esse trabalho. E os russos perderam muitos tanques, muito material bélico, né? E perderam também uma média de mais de 100 homens por dia. Uma coisa assim, mesmo estando na defensiva. E a Ucrânia avançou, empurrou eles para trás. Então foi uma grande vitória ucraniana. Os russos tentaram ontem contra-atacar, fizeram 3 contra-ataques contra as posições ucranianas, que daí os ucranianos já pegaram as posições da Rússia. E aí, nas 3 tentativas, eles fracassaram. A Rússia está com falta de tropas, de homens, e ela não sabe o que fazer. Lógico, matou o próprio ditador nas suas táticas e estratégias ensandecidas. Tem mais de 603 mil homens mortos, graças à sua falta de competência. Quero parabenizar todos os ucranianos, os descendentes de ucranianos, onde que eles estejam no mundo, principalmente os da Ucrânia, os aqui do Brasil, pela independência da Ucrânia, aqueles que se sentem ucranianos ainda, que lutam, choram e ajudam a Ucrânia pela Ucrânia. Pelo dia da independência, são 33 anos de independência da Ucrânia. E que essa luta que está se construindo, uma nova Ucrânia, uma nova democracia, seja vitoriosa contra as forças do mal, as forças das trevas, criminosas, que invadiram a Ucrânia sem a Ucrânia provocar e sem a Ucrânia querer guerra. A Ucrânia é pela paz, nós todos somos pela paz, e vejo que vocês, inscritos no canal, também são pela paz. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, não esqueçam. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para a humanidade.